Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos mais uma vez nesta tarde de sábado aqui reunidos para a realização de mais uma palestra pública no nosso Centro Despertar da Consciência. Hoje nós temos o nosso irmão Ricardo Pereira, do Centro Espírita Fonte de Luz de Afogados da Inhazeira. E ele traz o tema Mediunidade e as Escolhas. Segundo o livro dos Médiuns, no capítulo 14, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium. Então esse é um tema muito propício, porque nós estamos trabalhando justamente muitas situações, muitos conceitos, a respeito do Espiritismo, que nos causam muitos conflitos, às vezes medo, preconceito, e trabalhar esses temas faz com que o esclarecimento clareie a mente das pessoas, possam entender melhor e assim também conviver melhor com a doutrina. Então, com a palavra, o senhor Ricardo, e os avisos eu deixo para depois. Para iniciarmos, o senhor Ricardo vai fazer a prece inicial. Busquemos trazer à nossa mente a figura fraterna do irmão Francisco de Assis, para que nesta tarde possamos adentrar a porta da caridade através desse tema maravilhoso que é a mediunidade, e desta oportunidade, podemos dizer, de tratar dessa questão e também de trazer ao nosso pensamento a ideia de sintonia com o coração, daí a caridade. Senhor, permite-nos que nesta tarde possamos discorrer do assunto, acolhendo a todos através da simplicidade. Que esta tarde, que já brilha por sua natureza, o sol que adentra, que possamos permitir que esta energia penetre em nossas consciências e auxiliemos com nossos pensamentos e reflexões. Somos gratos, Senhor, somos gratos aos mentores desta casa, ao irmão Abibu, a toda a equipe e ao Mestre Jesus. E assim seja. E assim seja. Bem, não seria inoportuno, claro, falar da alegria que estamos sentindo por estarmos aqui de volta, haja visto que a situação que vivenciamos não nos deu a oportunidade, como também outros episódios, de estarmos aqui com mais frequência. Mas acredito que a partir de agora ficaremos mais, digamos, comprometidos. E quero parabenizar pela instituição, pelo espaço físico e pela alegria de poder reencontrar os amigos. Como foi dito, o tema ele é curioso a princípio, ele é oportuno, porque precisamos fazer uma referência à mediunidade dentro do programa da doutrina espírita, por se tratar do espaço dedicado à compreensão da existência da doutrina espírita. Haja visto que a doutrina espírita, ou dos espíritos, veio a lume através de Allan Kardec por conta do fenômeno mediúnico. Ou seja, pela relação com o mundo espiritual. E a beleza do assunto está justamente nisto, porque
nós vivemos de maneira natural em dois mundos. Ou seja, vivemos simultaneamente no mundo físico e no mundo espiritual. Isso é parte do conteúdo. Eu trouxe ali uma mensagem de Allan Kardec, uma mensagem que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer: fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A razão, ela vem por conta do esclarecimento. A razão não é simplesmente uma palavra ou uma obediência à razão. Não, é uma reflexão. Então, como é que eu vou encarar a verdade frente a frente? Como é que eu vou encarar, né, as questões frente a frente, se eu não tiver certeza do que acredito? Se eu não tiver certeza da minha capacidade de enfrentar o fato, ou de entender o que está acontecendo. Então, a fé, ela é raciocinada por essa razão, ou melhor, pela razão. Pelo fato de ser necessário raciocinar em torno do fenômeno ou das circunstâncias. Então, a fé deixa de ser algo repetitivo ou aceito simplesmente pela autoridade que a professa, ou que a indica, que a expressa, mas por aquilo que eu acredito. Então, cada um de nós vai observar com suas palavras, com o seu pensamento, com o seu nível de entendimento, a fé. Então, não poderemos julgar, de fato, a posição de alguém com relação à sua própria fé, mas podemos fazer isso conosco mesmo. Daí a liberdade que expressa a doutrina espírita no seu cotidiano, ou melhor, nas suas expressões no nosso cotidiano. E aí eu trouxe um dado importante para a gente refletir a mediunidade e as escolhas com relação à estrutura disso. Eu trouxe duas figuras, uma refere-se à comunicabilidade, que é a glândula pineal, que é a glândula da comunicação com o mundo extrafísico, né? Dão-se vários nomes, antena mediúnica, glândula mediúnica, mas ela é uma glândula do organismo. E abaixo eu coloquei uma figura da fênix, que representa metaforicamente o renascimento, ou seja, o ressurgimento, porque é o que acontece com a reencarnação. Nós ressurgimos num cenário que muitas vezes nos é familiar, que, aliás, diga-se de passagem, vai ser sempre familiar, porque é misericórdia divina, nascermos ou na mesma família, ou no ciclo próximo a esta família, ou no ciclo de pessoas conhecidas, amigas, irmãs, ou desafetos. Então, o renascimento depende muito de uma força. E nós acreditamos que o reencarnante, que somos todos nós, somos tal a fênix, que tem o seu jeito de se resguardar, de se precaver, de se reorganizar para ressurgir. Porque a encarnação, o reencarnar, é você ressurgir num cenário que você precisa estar lá para fazer um recaminho, para ressignificar as coisas, fazer uma releitura daquilo que foi visto, ou descobrir coisas novas, para acrescentar a essa bagagem imensa que carregamos. Carregamos, não usufruímos, né? Então a glândula, ela vem dizer, pelo fato de todos nós termos a glândula pineal, que todos nós somos médios. Cientificamente provada, essa glândula permite que nós tenhamos uma relação clara do que existe além de nós, ou daquilo que vemos, pegamos, sentimos, ou seja, que atenda aos 5 sentidos. Então, poderíamos dizer que a mediunidade seria o 6º sentido,
Sim, ainda que isso não se confirme teoricamente, porque é necessário se fazer estudos. Mas, por lógica, a mediunidade ela vem a ser o sexto sentido. Mas ela é muito complexa e, pela sua complexidade, ela permite que nós conheçamos vários ramos dessa relação, dessa verdade, que é a mediunidade. Eu falo verdade porque diz respeito à nossa relação, à nossa interexistência, a nossa existência simultânea entre dois mundos, o mundo físico e o extrafísico. Nós vamos repetir isso várias vezes, ou algumas vezes. Eu vou ficar aqui para ler melhor, porque eu estou com dificuldade para ler, viu? É uma deficiência, então preciso olhar. Né? Eu trouxe do capítulo 26 do Evangelho, não trouxe outra obra, a outra obra que eu trouxe foi o Consolador de Emmanuel, para fazermos essa reflexão sobre as escolhas. Então, o dom de curar é um dos itens desse capítulo. E Mateus traz: restitui a saúde ao doente. São determinações desse conceito do Evangelho. O dom de curar vai permitir a saúde do doente, restabelecer, vai permitir o ressuscitar o morto, vai curar o leproso, expulsar os demônios, e aí os demônios nós vamos detalhar isso depois, mas muitos já sabem, e dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido. Nós sabemos que esse conceito de gratuidade, da mediunidade, do serviço, do se dar, ele vem por Jesus. Ele vem por Jesus. Porque quando ele traz o amor, ele vai definindo. O amor é muito forte, não é só a palavra, é o sentido dela. Então ele trouxe o amor, fazendo uma divisão entre Moisés e a nova proposta, o amor. Então, quando ele traz a gratuidade, a gente vai entender que tem que ter amor para que você faça algo de graça para alguém. Porque a nossa natureza vem desde o início, desde o homem primitivo, o toma lá da cá, a troca, a necessidade, sempre é esse jogo de comércio entre alguém fazer alguma coisa pelo outro, porque eu também preciso e nós fazemos a troca. Isso foi muito feito, muito comum também na agricultura durante muito tempo em várias partes. Eu tinha terra, o outro tem a terra, não temos o dinheiro, então a gente troca a mão de obra. Então isso ficou muito marcante, mas depois começou a ser propagada a ideia materialista. Então nós ficamos muito arregados à questão do pagar, do cobrar. Então Jesus traz, quando ele vai, em vários momentos, fazer alusão a isso. Então, dai gratuitamente, diz Jesus a seus discípulos. Prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. É um princípio. Como é que eu recebo de graça e vou cobrar do outro? Isso está também numa passagem do Evangelho, quando um homem que devia ao seu Senhor, por não poder pagar, ele pede perdão da dívida. E pelo fato do Senhor se sensibilizar, reconhece aquilo e dá o perdão da dívida. Mas este indivíduo também era credor de um outro amigo, parceiro, uma pessoa do seu nível socioeconômico. E este também vai ao encontro dele no exato momento que ele sai da casa do Senhor e pede o perdão da dívida. O que é que ele faz? Ele endurecidamente nega o perdão da dívida e o massacra. Aqueles que estavam em torno, porque naquela época ficavam todos olhando a vida do outro, porque era tudo muito pequeno, a sociedade não era tão grande, tão ocupada, então vai ao Senhor e faz a queixa. Fulano acabou de fazer tal coisa. O Senhor chama-o de volta e diz: eu vou voltar a cobrá-lo, porque você não teve a misericórdia para o seu devedor. Entende? Então é preciso que a gente entenda que eu não posso
cobrar de alguém aquilo que me foi dado por graça, por misericórdia. E aí vamos entender por que a mediunidade é de graça, né? Então, ele continua: era a faculdade de cura, de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Então, essa faculdade, esse gesto de fazer esse serviço, é um serviço. Você se dispõe, você desprende energia, você precisa ter uma sintonia, uma alta sintonia para compreender. Então, você curar, expulsar os demônios, você vai estar fazendo o quê? Fazendo um benefício ao outro. Quando nós estamos incomodados, doentes, enfermos, sem entender, e já fomos a N lugares, a gente procura alguém que conheça dessa matéria para buscar um conforto, que seja, ou se possível até a cura. Por quê? Porque está incomodando. Então, Jesus trouxe consigo o exemplo de um gesto que nós todos podemos fazer para ajudar o próximo, sem nenhum custo, porque nenhum custo tivemos. Deus lhe dará gratuitamente para alívio dos que sofrem e com meio de propagação da fé. Quando eu faço algo com esse gesto, eu transmito para o outro, ou transfiro para o outro a ideia de fazer o bem. Então, a propagação da fé vem através do exemplo. Haja visto que Jesus fez isso. Nós hoje acreditamos muito mais que podemos servir, porque Jesus deu esse exemplo, muito categoricamente, e ensinou como fazê-lo. Nós vamos ver como ele fez com os seus discípulos. Muito bem. Recomendava que não fizesse dela objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E o que é que nós vemos nos dias de hoje, meus irmãos? Porque isso nos leva ao dever de chamar a atenção. Assim como nós na Casa Espírita fazemos essa propaganda da gratuidade, isso não acontece de maneira geral, sem intenção de sermos exclusivistas, nem de sermos melhores. Mas vai-se da compreensão do texto bíblico que revela. Jesus não disse isso só para os espíritas, que aliás isso está escrito nos evangelhos. Então, a reflexão é para todos. Nós temos problemas demais, nós temos dificuldades demais, todos têm, mas por que nos dias de hoje a fé é a mais explorada possível? E aí nós fazemos um arco para entender de Jesus até o dia de hoje, fazendo esse arco, tipo um arco-íris, o que está no meio, senão a resistência do ser humano em não perceber Jesus em tudo isso. Sabe-se, mas não se tem Jesus como verdadeiramente o mestre. Não o mestre da vaidade, do orgulho, o mestre da simplicidade, porque ele foi simples, mas o mestre que vem para nos ensinar. E por que ele vem? Porque ele existe, trouxe todo um legado, um conteúdo, ele trouxe um conteúdo acadêmico, poderemos dizer, na nossa linguagem, para que nos formássemos como melhores pessoas, não como melhores cristãos, não como melhores espíritas, evangélicos, católicos, protestantes, budistas, que for. Não, para sermos melhores pessoas, independente de religião. Então, se este processo que acontece lá atrás é até hoje revelado para nós, ou repetidamente revelado, é porque a gente não aprendeu devidamente. Ou tivemos um processo de retardamento, de dificuldade em tudo isso. No tema seguinte, no subtema seguinte, nós vamos ver Jesus fazendo uma alteração no lidar da fé, né?
Então, tudo isso tem a ver com a mediunidade e as escolhas, porque é nesse processo que a gente vai fazendo escolhas. Então, assim, quando ele chega no templo, né, que expulsa os mercadores, parece até que ali era um lugar de mercar e Jesus se danou ali, zangou e tirou aquele pessoal porque ele queria o espaço. Não, aquele espaço não era daquilo. Então ele diz, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E aí vamos entender por que todas as nações. Porque ele não falava daquele momento, daquele lugar, ele falava para o futuro. Porque todas as nações, nós vamos compreender que ali não era o lugar que Jesus queria para professar. Jesus fala de um lugar que é universal. Esse pensamento, ele é universal. Por quê? Porque o tempo de Deus é muito mais do que o tempo da terra, ou os tempos da terra. Então ele fala que a oração por todas as nações, né? Então a nossa relação, ela é abrangente, vai além da nossa bolha. Às vezes vamos considerar que muitas de nós vivemos numa bolha, né? Escolhendo e não permitindo que outros entrem na bolha, porque às vezes a bolha está até quentinha, agradável, e a gente não pode entrar na bolha do outro, né? Veja só, então quando ele traz mediunidade gratuita, aí sim, trazendo o tema de mediunidade gratuita, ele vai dizer, os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos. Isso está lá atrás, gente, está lá atrás, né? Então os apóstolos foram capacitados pela glândula pineal, como todos, para serem médios. Só que eles tinham um algo mais. E aí vem o diferenciar, começamos a pensar no diferenciar, que você pode dizer, por que fulano é ostensivo e eu não sou? Porque fulano fala, permite que o Espírito fale através dele, ou é permitido que ele tenha uma visão apurada de um mundo que eu não posso adentrar, não posso nem conhecer ainda, ou não agora, mas já conheci antes e não lembro. Então, por que essa diferença? É justamente a qualificação para a função. Porque a mediunidade, ela precisa ser útil. Ela não é algo dado por beleza, por gratidão a fulano, não é por misericórdia de Deus para que eu me liberte. Por quê? Porque dentro da linha dentro de uma estrutura de capacitação das pessoas, umas precisam se capacitar não para ser melhor do que outras, mas para suportar aquilo que ele precisa vivenciar em seu projeto de reparações. Então o médium não é especial de forma nenhuma. E todos nós que somos médios, de maneira genérica, não somos também por gratidão, somos por misericórdia de Deus. Porque vamos imaginar, aquele que tem dificuldades mentais, né, neurológicas, que não acessa alguns conhecimentos, ele até vê, interage, quer ser igual aos outros, mas ele percebe que ele tem uma limitação, ele sofre com aquilo. Então essa limitação tem um porquê, mas aquele outro que tem uma perspicácia, tem uma desenvoltura, também tem um porquê. Os dois estão ali com o mesmo compromisso, ou seja, precisam dar de si, um dar de si para a lei, para reparar a lei que deixou de fazer, o outro precisa se limitar, porque ele tem muito que dar, geralmente é uma impossibilidade muito grande, mas ele precisa ser contido. Então, como ele não se conteve em momento que ele precisava usar da razão, então ele agora é contido. Então, esse é o porquê da limitação de muitos. Não é porque é diferente, que a gente costuma chamar de diferente, é porque ele precisa ser contido, dada a sua impulsividade, a sua capacidade, que é maior do que o emocional.
Então a gente precisa do equilíbrio, mas ele tem algo defasado, porque ele não cuidou do emocional, cuidou muito mal. Mas a capacidade dele, o intelecto, não perdeu nada. Mas para que auxilie em atravessar o mar de provações, ele ganha uma contenção. Uma contenção. Essa é a verdade. Então, fazê-la paga seria, pois, desviá-la sua providência, do seu providencial objetivo. Seu providencial objetivo. Desculpa, é porque é a minha dificuldade com a iluminação, viu? É uma deficiência, mas não se apaga não, viu? Por causa dos outros, né? É só... Se ficar... Então, ótimo. Então... A de lá. Perfeito. Então, seguinte, as mensagens não são frutos de suas concepções, nem de seus pensamentos, de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoais, seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Então, essa frase vem para nós, eu fiz recortes, mas ela vem para nós dentro do contexto, não perde nada, é de que, para o médium, tudo que ele externa, ou a maioria das coisas que ele externa, porque vamos considerar que você precisa usar da sua capacidade intelectiva também, e da bagagem que você tem, que nós temos, de muitas existências. Mas, na relação mediúnica, propriamente dita, eu estou reproduzindo aquilo que não foi da minha pesquisa. Por exemplo, se eu trago uma forma para cuidar de determinada pessoa, eu estou recebendo uma potencialização na minha estrutura física e perispiritual, ou seja, espiritual, para atuar naquele processo, naquela assistência à pessoa, ao outro. Quem é que está me dando essa potência? Quem está fazendo essa potencialização? É um outro irmão que está desencarnado com a capacidade perfeita de produzir as energias, os fluidos, de colocar os fluidos no lugar certo, e ele precisa que eu seja mediador dele. Então eu vou usar a minha capacidade, a minha bagagem de outras existências, o meu autocontrole que eu já alcancei para este fim e vou fazer essa reprodução. Então eu não posso usar disso para o meu benefício porque não é meu. O que é meu é aquilo que eu estou dispondo como empréstimo físico, como o agente revelador disso. Porque tudo mais é capacitação de outros. Muitas vezes não é somente de um, são de vários, é de uma equipe. E como é que eu vou lidar com isso e não perceber que eu estou fazendo alguma coisa indevida, usando como se fosse meu essa capacidade que é dos outros? Mas que, por sua vez, se eu me vejo como parte daquela equipe de trabalho, e aí tem um fato interessante para a gente ilustrar, porque assim, quando nós adentramos o plano físico com a condição de um médium, qualificado para o trabalho mediúnico especificamente, eu estou parte daquela equipe que está do outro lado. Não está distante, eu não sou alheio a isso. Eu apenas estou utilizando desta máquina, que é uma máquina que me provoca limitações. Obviamente, como já falamos, pelo compromisso que eu trago, que nós trazemos. Porém, eu vim com esse compromisso e capacitado para receber essas vibrações, essas notícias e lidar com isso. O lidar com isso eu vou aprender na casa espírita, através dos cursos de mediunidade. Tá certo? Muito bem.
Então, eu não posso me considerar muito menos dono da informação, muito menos ainda distante ou fora desse processo. Eu sou parte. Então, a gente precisa se sentir parte da doação que os irmãos espirituais estão fazem todo o tempo. Então, quando eu melhoro a minha estrutura psíquica, por exemplo, quando eu melhoro a minha estrutura emocional, a minha estrutura física, porque uma coisa interfere na outra, eu estou me qualificando para atender aquela demanda dos irmãos espirituais que aguardam isso de mim. Muitas vezes nós resistimos, por exemplo, enquanto médios, a não se exceder em alimentação, a não ter um controle mais rígido. Elas são velhas, elas ficam lá. Eu preciso ter esse controle. Nós precisamos ter esse controle. Mas para fazer esse controle, nós precisamos também da consciência disso. E aí entra a fé raciocinada, que é a razão. Então não é só a razão, é a emoção, mas não pode ser também a emoção somente. Porque a gente não alcança ou demora. Então, dentro desse processo, eu preciso me colocar como parte integrante de uma equipe que está aqui, parte dela está lá no mundo espiritual, a outra parte. Muitas vezes nós vamos ser instrumentos de irmãos que estão tendo o seu dia a dia de trabalho e de aprendizagem em esferas superiores, muito superiores. Muitas vezes nós, por preconceito, vamos julgar, por exemplo, se um companheiro de trabalho revelar que percebeu a presença muito suave e que também chegou a perceber visualmente indivíduos que não tinham a nossa aparência em tudo, em parte, tinham um traço diferenciado, tinham um jeito diferente, tinham um traje assim. Aí alguém vai dizer, mas isso aí é coisa de extraterrestre. Será que nós, nessa sala, não teria aqui alguns ou vários irmãos de uma outra galáxia, fazendo um trabalho de atendimento a todos nós estamos aqui, a mim também, a vocês? Será que teríamos a capacidade de negar isso? Ou de afirmar? Talvez nenhuma coisa nem outra poderíamos de fato afirmar, mas isso ocorre isso. Por quê? Porque essa relação, ela é comum. O planeta Terra não está alheio ao resto do mundo, porque também as outras galáxias e outros planetas e outros povos, eles também estão no mesmo processo da caridade que Jesus falou, que Jesus trouxe, através do amor, porque o amor é universal. Toda a criação é amor. Amor, aí vamos entender, né? Não é um amor platônico, não é simplesmente um sentimento, mas uma compreensão de que tudo que existe no mundo é pelo amor de Deus. Uma palavra até clássica, uma frase. É pelo amor de Deus e é pelo amor de Deus. Assim, quando nós dizemos assim, faça fulano, alguma coisa boa para você, pelo amor de Deus. Então a gente está, de fato, falando algo que a gente nem compreende direito. Mas está falando. Por quê? Está no íntimo. Está lá no íntimo. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. E que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável. Só por isso. Então, se alguém pensa que vai, como nós conhecemos exemplos de indivíduos que fizeram o proveito equivocado da mediunidade, achando que aquilo era perene, chegou um momento que teve que interromper. Foi duro, foi cruel, foi feio, é feio. É a coisa que a gente não quer ver o irmão cair na sarjeta por conta do equívoco da mediunidade. Se o sujeito é pego no roubo, pegando o que é dos outros, fazendo uma fraude, ele vai preso. Ele vai preso. Mas o sujeito que vai para a sarjeta por conta de lesar a consciência espiritual é muito mais triste. É muito mais feio. Por quê?
porque ele está lesando o amor maior. Porque o amor maior, ele não vai negar a fulano que se propõe a mudar. De repente, no caminho, eu me engraço com, sei lá, com uma flor qualquer, e acho que aquela flor é a única do mundo. Eu estou citando apenas só uma metáfora. Mas muitas vezes a gente se engraça, acha que pode fazer deste templo aqui, por exemplo, a casa dele. Que eu faço o que eu quero, que eu uso como eu quero. Entende? Que eu tenho, os companheiros de trabalho são todos voluntários, que eles vão ser meus empregados, eu vou usar deles como eu quiser, como eu aprover. Não está certo. Porque a boa vontade de um, que parece uma pessoa muito dedicada, cabeça baixa, respeitadora, quando eu falo cabeça baixa, não é humilhada não, mas ela é muito simples, porque nós temos espíritos elevados também com essa simplicidade e tamanho. Nós vamos ver que na relação de André Luiz no nosso lar, o governador de nosso lar, ele recebeu André Luiz como? Ele se ajoelhou diante de André Luiz. Quem era André Luiz? O que ele queria dizer com aquele gesto? Será que ele não queria mostrar a André Luiz que ele é grande? Porque ele estava vindo da onde? Ele estava vindo de Umbral, muito recentemente, sofrido para baixo, porque ele se elevou muito na terra e depois ele afundou. E Deus não quer ninguém assim, ele foi auxiliado ao ponto de perceber, aí sim, utilizar os predicados que nós carregamos e a gente esquece, que é os predicados da fé, da amorosidade e da cristandade. Então, quando ele desperta, ele se levanta, ele se ergue. Então, ele é logo tirado daquele lugar, porque a mãe dele estava ali presente, o tempo todo orando por ele, naquele inferno que ele vivia, e ele não percebia. Foi preciso chegar ao último instante da dor, da alma, que já não era mais do físico, da alma, para que ele viesse a despertar, dar uma palhinha, uma gotinha de despertar suficiente para ele se reerguer. Então é isso. A mediunidade é coisa santa. Essa frase é clássica, né? Está lá no Evangelho. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. E aí, o religiosamente, poderíamos até deturpar um pouco, mas isso tem um sentido profundo. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Porque aí precisamos refletir. Por que Deus concede a um ser humano vivente, um mortal, como a gente chama, né? A condição de curar o outro? E muitas vezes o sujeito se sente tão e se perde com isso. É preciso ter, como diz o outro, vou usar uma frase nordestina, é preciso ser macho para segurar essa onda de ser um meio de cura. Não é todo mundo que consegue levar isso a bom termo durante a vida toda. O Chico Xavier, graças a Deus. O Divaldo, né? Eu estou citando apenas os chavões, né? Os conhecidos. Mas tem muitos anônimos que fazem isso, soa o tempo todo, porque ele é assediado o tempo todo para que se perca. Por quê? Aí vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, porque lá Jesus vai dizer, Senhor, me colocaste na sarjeta, que literalmente foi, mas eu agradeço por poder me experimentar. A frase não é exatamente assim, mas tem sentido. Pede, ele agradece por ter sido experimentado por Deus para passar por aquilo. E aí a gente pode perguntar, eu pergunto para mim e pergunto para vocês, será que a gente teria essa força de atravessar esse mar, como é dito lá no capítulo, no texto do capítulo 5, não sabias que ias mergulhar no vale de lágrimas? Ou seja, ele quer dizer que nós sabíamos que íamos encarnar na terra. Então, por que choras? Por que reclamas? Essa é a frase e o sentido dela. Então, médium de cura, ele vai ter um compromisso muito grande. Se tem alguém aqui de cura, sabe o que eu estou dizendo. Algum que trabalha com isso.
Mas não quer dizer que seja só ele, porque todos os outros precisam ter uma relação de santidade com essa dádiva, com isso que é dado por Deus. Mas não é dado para que a gente use como quiser. É dado por misericórdia para que a gente atravesse esse vale. E aí a gente vai lembrar também do Salmo 23, quando Davi se via necessitado de atravessar o vale de volta à tardinha, já anoitecendo com seu rebanho de ovelhas. Ele sabia que aquele vale ali tinha vários obstáculos. Haviam vários obstáculos, ladrões, regiões acidentadas. Ele precisava dar conta do seu rebanho. Então ele faz o Salmo 23. O Senhor é o pastor, como é que se diz? Nada me faltará. Então ele se fortalece. Está se fortalecendo. Nada me faltará. Andar-nos esqueci agora. Eu falo o tempo todo, estou me esquecendo agora. Mas o Salmo 23, ele tem um sentido de coragem, ele se revigora quando fala o Salmo 23. Né? E por que ele faz isso? Porque ele sabe o valor de você se entregar a Deus, ao Senhor. Ele sabe o valor do que vai receber de volta, que é o fortalecimento. Então ele segue. Isso não é fragilidade. Muitos irmãos que estão aí na erraticidade, que ainda não compreendeu que necessita reencarnar, porque tem muitos que nem querem, porque tem medo de cair no mesmo erro, literalmente, eles dizem que é fragilidade. A oração é fragilidade. Né? Então, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pela cura que operavam. E a gente sabe disso. É uma história muito, muito bonita e muito conhecida já por todos nós, de que Jesus e os seus discípulos curavam. E ele curava ao ponto de atender um soldado romano. Um chefe de uma tropa romana busca o centurião para que ele fizesse alguma coisa pelo seu soldado, porque ele o amava muito, ele tinha uma relação de filho, e ele temia pela morte dele. E Jesus então pergunta: queres que eu vá até lá? E ele prontamente diz: não é necessário, porque vós, quando queres fazer o bem, manda a seus discípulos e eles não fazem. Então ele disse a Jesus: mande os seus discípulos, porque os meus soldados assim fazem. Então ele queria dizer o quê? Que bastava um comando de Jesus que o seu discípulo estaria salvo. E de repente um dos soldados vem gritando: fulano, venha que Beltrano está bem, já se recupera. E aí ele sai muito feliz, e Jesus acredita a fé deste homem a melhora do outro, porque foi ele que curou o seu discípulo, o seu soldado. Aqui nós vamos adentrar em Emmanuel, no Consolador, que ele vai tratar da mediunidade. E nesse item 382 é perguntado a ele, são perguntas feitas a Emmanuel: qual a verdadeira definição de mediunidade? A mediunidade é aquela luz que será derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso. Qual o Consolador atualmente em curso? O Espiritismo. Então, ele estava falando do Espiritismo. É uma luz que seria derramada sobre toda a carne. Toda a carne. Então a gente falou o quê? Que todo mundo é médium? Então, toda a carne. Todos os humanos. E prometida pelo Divino Mestre aos tempos de hoje. Então, hoje, a mediunidade, e ela irá se multiplicar segundo alguns espíritos do alto têm feito alusão a isso,
através de alguns personagens, como Divaldo, por exemplo, de que reencarnarão muitos espíritos comprometidos com a mediunidade. Muitos. E isso já acontece. Crianças já aflorando a mediunidade muito cedo. Que sempre teve, mas hoje é em número maior. E isso está gerando um problema, porque nem todos os pais compreendem a mediunidade. Uma maioria da humanidade não é espírita, é católica, é protestante, e fica difícil, porque não compreende, só por isso. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Quem são os misérrimos? Somos nós. Então, misérrimos de misericórdia, viu? Então, a missão mediúnica, se tem os percalços, é porque é preciso que nós atravessemos o vale com ela, com a mediunidade. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espírito. É do Espírito. Não é da carne, é do Espírito. A glândula que está na carne é apenas a ligação. Mas lá o ponto principal está no Espírito, ou seja, no perispírito, propriamente. Patrimônio da alma imortal, elemento renovador de posição moral da criatura terrena. Veja só o valor. E muitas pessoas não querem aceitar a mediunidade, que já trouxe, ninguém as deu aqui. Né? Não foi na maternidade, não foi em casa. Não, ele vem com isso e precisamos entender isso. Elemento renovador da posição moral. Quem fomos nós ontem? Se nós mergulharmos na doutrina espírita, aqui no templo espírita, estudando profundamente, nós vamos entender isso. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai ver isso em todo lugar, nem com compreensão de todos, porque não estuda isso, não se adetém a isso. No futuro, sim, as religiões vão se deter a isso, mas quando a gente não tem ideia, mas isso é dito o tempo todo. O futuro do espiritismo, o futuro das religiões é o espiritismo. Elas não deixarão de ter o seu título, de ter o seu segmento, mas elas vão abrir a mente para entender a mediunidade, por exemplo, a reencarnação, principalmente a reencarnação como dádiva, né? Então, quando a gente retorna, para renovar a posição moral da criatura. Então, vamos agradecer de joelhos, figurativamente. A mediunidade que tivermos. Essa relação mediúnica que todos nós temos. Prestar atenção à intuição. A gente tive um insight. É um sinal. É uma ligação que veio de algum ponto que nós captamos. Ou veio diretamente para nós, porque somos o elo daquela informação naquele momento. Entende? Então, ele continua. Enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre se encontra ligada ao princípio evangélico na sua trajetória pela face do mundo. Então isso aí é em toda parte, isso está ligado a todas as pessoas, né? Então, para que a humanidade seja melhor, ela precisará compreender aquilo que é patrimônio da alma. Não só a mediunidade que nós conhecemos, a mais ostensiva, mas todo tipo de relação que nos leva a refletir o mundo, refletir o momento, refletir o pós, o seguinte, refletir o ontem. E hoje nós precisamos muito refletir o ontem. Porque é através dessa reflexão do ontem que nós vamos entender a dor da agora, o que está se passando agora. Quando eu falo em dor, parece até uma coisa mórbida, né? Só se fala em dor, em sofrimento. Mas essa dor não é a dor que a gente entende, aquele que está na cama, somente, que está hospitalizado. Não, é aquele que luta pela limitação que se vê
ou que entende que precisa melhorar, mas alguma coisa o retém. Quantos casos tem de dificuldades para se relacionar com o cotidiano? Profissional, de família, emocional. Como é que essas coisas acontecem comigo? Eu não sei de onde vem. Né? Depressão. O que está acontecendo? A depressão, por exemplo, que já há muito tempo se fala em pandemia. Há muito tempo. Hoje a gente tem a pandemia aí do vírus, mas a depressão ela vem de longo tempo e ela vai perdurando, ela vai continuando. Toda vez que nós atravessamos, toda vez que a gente atravessa um momento de dificuldade, a gente se abate. Se abate. Por exemplo, perca de salário, perca do emprego, perca da condição de moradia razoável. Não deprime? Deprime. A dificuldade de lidar com o filho, com um familiar, o marido, a esposa, o filho que seja, com as suas questões pessoais, com suas dificuldades. Tudo isso são elementos que nos levam elementos que nos levam à depressão, ou seja, a se comprimir, se deprimir, em vez de levantar a cabeça e ir à luta, como Davi. Eu preciso atravessar o vale. Então vou me dirigir a quem? A Deus. Ele vai me dar o caminho. Ele vai me dar a luz. É preciso que a gente acredite nisso. A gente acredita mais em São Longuinho do que em Deus. Já reparou isso? A gente esquece um negócio em casa e fala com o São Longuinho, dá 3 pulinhos e aparece. Outra pergunta. É justo considerarmos todo homem como médium? A gente está falando aqui que sim, né? Todos os homens têm seu grau de mediunidade, na mais variada posição evolutiva. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada da nova percepção para o homem do futuro. Veja só. Quando pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela achatada dos seus 5 sentidos. Falávamos dos 5 sentidos antes, né? O 6º sentido, a mediunidade. Então, os 5 sentidos, nós já avançamos nele, nós temos o domínio dele. Se a gente perde a audição, a gente desenvolve outras percepções. E aí vai. Né? E aí entra a mediunidade, que a gente precisa valorizar ela. Né? Mas aí é preciso a educação mediúnica. Precisa da educação mediúnica. Assim como a gente precisa da educação na formação que a gente precisa básica, a formação básica do indivíduo, do primário, da infância até a fase adulta, a gente precisa de uma formação para estarmos melhor no mundo, nos situarmos melhor no mundo. E com relação à mediunidade não é diferente. Então, lidar com a mediunidade como algo que precisa ser explorado por nós é saudável, é positivo. Né? Na atualidade, porém, temos de reconhecer que o campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existe os médios com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Aí está o novo, o que surge, né? As potencialidades psíquicas. O psiquismo, ele vem surgindo hoje na nossa relação, mas muito acanhadamente. Fica muito por conta da área da ciência, de profissionais, mas nós podemos, e até temos um canal mais próximo a nós de avançar. Como é que está? Ixi, está na hora. Então nós precisamos adentrar esse campo do psiquismo, que é o campo do espírito. Porque tudo mais está aqui no cérebro. O corpo obedece aqui. Então aqui está tudo organizado. Então a gente precisa desenvolver isso, explorar mais o psiquismo, entender melhor ele, até para entendermos as dificuldades que surgem em nosso meio. É certo que essa tarefa reclama sacrifícios e se continuem muitas vezes de provações ásperas. Essas provações ásperas é uma linguagem que é nossa.
é como você vai entender, né? Cada um tem um nível de provação e você vai entender se ela é mais áspera ou menos, é suave ou não. É suave ou não, a gente precisa entender isso, se dá para levar. Se não dá, a gente vai se esforçar, vai procurar uma ajuda para que melhore, né? Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade. Ele diz: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea. Isso aí acontece de muita gente querer, até achar interessante e bonito que o outro é médium, que o outro, né, faz, acontece, e ele quer. Ou aquele que tem um entendimento raso sobre essa questão e algumas percepções acontecem, ele vê vultos, ele vê alguma coisa que o movimenta no campo das percepções, então logo ele avança e quer e se entende futuramente médium, né? E vai para o centro espírita, acontece em busca disso, de ser aguçado, de ser desenvolvido e tal. Não, a mediunidade tem que ser espontânea, ela vai aparecer espontaneamente, né? Porque tem muitas pessoas também que é propensa a desenvolver a se educar na mediunidade, mas tem resistência, então recolhe-se. E é ruim, porque é como se a pessoa fosse inflando e adoece. Por quê? Porque o exercício da mediunidade ostensiva, ele precisa da vazão. Ele precisa do exercício. A vazão que eu falo é o exercício. Tem a preliminar, né? O ensino preliminar da mediunidade é através de exercícios de respiração, reflexão, observação, dentro de um contexto orientado, né? Para que o indivíduo vá se vendo, se percebendo e fazendo uso daquele mecanismo em si mesmo. E ele vai se educando porque ele sabe que tem um horário do dia, ele vai para o centro espírita e vai fazer isso. Ao contrário, ele está em casa e não sabe o que é que faz com aquilo. E aí vem pessoas que dizem, isso, faça aquilo outro, internet e tal. E aí se dá mal. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nem ou naquele setor de atividade doutrinária, porquanto em tal assunto toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que a tarefa mediúnica são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. É uma relação que é nossa com eles, não é só nossa. Então eu vou sentar aqui, eu vou fazer uma concentração para fazer um transe. Aí, meu amigo, pode acontecer mil uma coisa. Os brincalhões vão se aproveitar, né? Nós vamos começar a inventar coisas e algumas pessoas vão acreditar. Lembra-se da brincadeira do copo? Lembra-se das mesas girantes? Pois bem, é isso. Naquela época, quem é que orientava? Ninguém. Allan Kardec, quando se propôs a estudar o assunto, ele só era, diante da doutrina, ele só era um professor com um cabedal imenso sobre ciência, sobre química, física, filosofia, etc. Ele era magnetizador, lidava com magnetismo, enfim, mas ele não entendia o espiritismo. Ele passou a entender a partir daí, quando ele foi pesquisar e estudar. Deixa eu ver, ainda tem no final. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Olha aí. Mesmo antes desse entregar as grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com ar fantástico do personalismo que falamos, né? Em detrimento de sua missão. Então, é preciso lidar com isso com muito critério, né? E a Casa Espírita sabe fazer isso. O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe compete na vida, deverá ser da generalidade para produzir o útil e agradável nas esferas de suas possibilidades individuais.
Então isso aí é o final, um conceito que Emmanuel traz, que é preciso que nós compreendamos a necessidade de sermos úteis com a mediunidade. A mediunidade, em nenhum momento, ela vai valer para uma brincadeira ou para um experimento, a não ser que esse experimento seja um exercício mediúnico. E a gente encerra homenageando o grande médium que nós conhecemos, que é Francisco Cândido Xavier, que veio e fez seu trabalho. A gente fica sem palavras para falar dele, porque ele por si só fala, né? Então nós agradecemos a todos a paciência e encerramos aqui a participação. Agradecemos imensamente a nossa irmã Carmen pelo um tema tão propício como esse que nos trouxe nesta tarde, né? Então, antes eu quero dar os avisos. Aqui nós já estamos trazendo a água para quem desejar, né? Ter a sua garrafinha de água para fluidificar, se encontra na mesinha lá no final, e o valor é de R$2. Informamos também a todos que tiver interesse que nós temos o programa de rádio nas sextas-feiras, na Rádio Triunfo FM, e inicia-se por volta das 17h20, ou seja, 5h20 de cada tarde de sexta-feira. Após a palestra, nós teremos a aplicação do passe. E depois do passe, quem desejar pode ficar para o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, logo em seguida, né, ao passe, a gente fica para realizar o estudo do livro segundo o Espiritismo. Neste momento, pedimos a todos que elevem os seus pensamentos ao alto e vamos com o nosso coração cheio de gratidão. Agradeçamos a toda a espiritualidade que nos assistiu e nos permitiu absorver os ensinamentos, amparos e livramentos que nos foram concedidos durante a semana que ora se encerra. Rogamos ainda a providência divina, o auxílio para a semana que se inicia, nos trazendo a paz e o equilíbrio, a harmonia, para lidar com sabedoria os desafios que enfrentaremos durante toda a semana vindoura. Que possamos todos sair deste ambiente cheios da paz e do amor de Deus, confiantes que nunca nos faltará o auxílio e o amparo que necessitarmos para enfrentar os nossos problemas diários. Basta que tenhamos fé e esperança. Que assim seja.